Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje teremos a honra de receber um dos mais renomados especialistas em emagrecimento, hipertrofia e longevidade no Brasil. Com uma carreira impressionante, ex-médico do Vasco da Gama e com 1 milhão de seguidores nas redes sociais, seja bem-vindo, Rodrigo Schroeder. Obrigado. Quase que não sai o nome correto. Obrigado pelo convite. Muito Rodrigo, prazer. Primeiramente, sinta-se à vontade aqui. Fala um pouquinho, já que a gente estava comentando, desse sobrenome alemão. É, alemão, sobrenome do meu avô, né? Família alemã que eu carrego aí com muita felicidade. Difícil de falar. Aqui a gente inventou uma forma de falar Schroeder. Aí o certo é Schroeder. Mas a gente fala Schroeder, que aí fica mais fácil. Rodrigo, para começar, então, conta pra gente como que foi a sua infância. Quais foram os principais fatores que te levaram a escolher a medicina na carreira? Acho que um monte de coisa. Meu pai é médico. Meu pai é médico, minha mãe é fisioterapeuta. E eu sempre tive muito contato com a medicina desde criança. E eu sempre fui atleta. E eu sempre quis unir os dois lados, sabe? Fui atleta até muito mais velho. Aí chegou um momento que eu tinha que decidir, cara, ou você vai ser atleta ou você vai ter que fazer uma faculdade. E eu nunca pensei em outra coisa que não fosse medicina. E aí acabei fazendo medicina e fui para essa área do esporte. Fiz Mas ortopedia. Você fala que você era atleta de quê? Você lutava? Você fazia judô, o quê? desde criança. Fiz judô. Eu acho que eu devia dar muito trabalho em casa. Fiz judô, jiu-jitsu, taekwondo. Por esse formato do corpo, judô, jiu-jitsu, taekwondo. Sempre fiz tudo. Tudo de luta. E aí... Mas eu era de alta performance em judô. E aí, quando chegou perto, falou assim, cara, tu não vai ser campeão olímpico, né? Vamos ser honestos? Então vamos ser honestos. Então vamos fazer faculdade? Vamos fazer faculdade. E aí ganhar dinheiro de verdade. Aí eu fiz medicina, que foi o que eu sempre pensei de faculdade, só faria medicina. E comecei fazendo ortopedia. Meu pai é ortopedista também, tem uma clínica grande de ortopedia. Eu falei, se tudo der errado, a ortopedia está garantida. A especialidade dele é o quê? Joelho, ombro? Ele na verdade, ele é mais de coluna. Coluna? Mas eu falei assim, mas se isso acabou abrindo as portas para o esporte, para minha vida e tudo. Aí depois eu fiz medicina do esporte, nutrologia e tal, aí minha vida andou nessa área, mas comecei na ortopedia, né? Por acaso. E na grande diversidade aí da medicina, o que te inspirou a se especializar nas áreas de emagrecimento, hipertrofia e longevidade? Consequência. Porque você faz nutrologia e medicina do esporte, e hoje em dia um problema grande é a obesidade, né? Eu acho que mais de 50% da população está com sobrepeso. E tem uma indicação geral para exercício físico, né? Então acaba que foi uma consequência e é uma área de estudo que eu gosto, né? Eu sempre fui atleta, então sempre lidei com dieta, com alimentação, com tudo. Como uma área que eu sempre gostei muito, acabou que andou, né? Você sempre foi focado nisso, Rodrigo? Sempre, também, performance, eu gosto muito, porque minha vida sempre foi isso, sempre foi esportista, ganho de massa, perda de gordura, alimentação, Eu vejo muita gente fazendo isso por dinheiro. Para mim, não. Para mim é minha vida. É o que eu converso com meus amigos, é o que eu estudo, é o que eu leio, né? Então, minha vida sempre foi isso. Então, para mim, foi uma coisa muito normal. Natural. Foi muito natural, não foi nada... Eu vejo hoje muita gente fazendo por grana, né? Eu sempre falo, deve ser horrível, né? Porque você fazer um negócio que não é o que você gosta, né? Imagina, uma coisa que isso que em qualquer área. Todo mundo que pensa, não vou fazer isso porque eu vou ficar rico e não gostar daquilo ali, não amar a profissão, esquece. E eu acho que são fases, né? Hoje já estou indo para uma nova fase, já estou querendo levar para a fase da comunicação de saúde, né? Eu acho que a gente tem fases na nossa vida. Sim. Eu acho que nessa parte de rede social, de consultório, eu acho que eu já cheguei no ápice que eu queria. E agora estou indo mais para a área de comunicação. Eu estou investindo nessa área de comunicação para poder alcançar mais pessoas e tudo. Isso Nisso eu ainda sou... Eu falo que sou neófito ainda. Estou iniciando. Caminhando, mas eu já faço isso há muito tempo por conta das redes sociais. Falando nisso, não podemos deixar de falar com a presença nas redes sociais de 1 milhão de seguidores. Como que você estrategicamente construiu essa marca? Sendo eu mesmo, acho. É engraçado isso, sabia? Porque... tem muita estratégia, né? Tem muita agência, muita coisa de fazer isso. E eu vejo muita gente usando dessas estratégias e eu sei utilizar essas estratégias, né? De chamar a pessoa, de viralizar.
mas não é um público que gera movimento, entende? Quando você, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo reels para poder chamar atenção. Isso acaba levando seguidor e viraliza e tudo. Mas você não gera um movimento, não é gente que está com você ali para tudo. Às vezes o cara viraliza um reels, mas não lota uma palestra. Sim, sim. O cara tem 2 milhões de seguidores no Instagram, mas o cara não lota uma palestra. Sim. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. E às vezes tem gente com 10 mil que lota qualquer lugar que vai. Então, eu acho que a melhor estratégia é ser você mesmo, né? Eu acho que a minha maior estratégia foi essa. Essa semana mesmo, eu tirei 100 mil seguidores. Eu vejo Agora ali que você alimenta diário, falando de várias coisas do dia a dia. É o que eu vou contar de falar na hora. Eu vi. Entendeu? Tipo assim, comecei a te seguir. eu acabei de tirar 100 mil seguidores essa semana, porque o Instagram falou, tem 100 mil spam. Eu falei, então tchau. É verdade. Eu recebi isso também. Eu tirei, então beleza. Tirei tudo. Aí caiu pra 999 mil. Tô com 999 mil. Mas tirei. É como se fossem fakes ou que não existisse mais. Não, é spam. Eu acho que é gente que morreu, gente que não mexe mais na conta. Mais, a conta tá meio que desativada. E como eu tô nisso há muito tempo, tô no Instagram acho que desde 2010, 2011. Então... Aí apareceu pra mim e falei, vou apagar. Mas é porque eu acho que o mais importante de tudo é o movimento que você gera, né? E eu acho que eu consegui esse movimento sendo eu mesmo. Com vários erros de comunicação, de estratégia, sendo grosseiro às vezes, porque é o humor que eu tô no dia, então é o humor que eu vou aparecer. A linguagem do dia a dia. Que todo mundo... Então é isso. Eu não fico inventando nada. Como que você equilibra a responsabilidade de ser uma referência digital com a prática médica tradicional? Na verdade, eu acho que o médico que não for para a parte digital, ele vai morrer. Eu sempre falei isso, Samir. Não só o médico, não. Eu acho que o mundo. Não, o mundo, mas o médico também, né? Tá se formando muita gente, porque abriram faculdade em tudo que é lugar. Tem lugar com 5 mil pessoas, tem 2 faculdades. E o nível... Nem tem mercado para isso tudo, gente. Não sei se tem mercado para isso tudo. Eu sei que o nível médico está caindo cada vez mais. Isso é fato, né? Ser um bom médico não tem nada a ver com ter seguidor. Na maioria, em muitos casos, na verdade, o inverso talvez seja até um ponto, porque os melhores que eu conheço nem Instagram tem, para falar a verdade. Se você pega aquela geração dos 50, 60, eles então, nem são rede poucos social que eu estão, conheço que são referências e que têm seguidores, que estão em rede social alimentando ali, na verdade. Né? Mas eu acho que a minha estratégia sempre foi a comunicação. Né? Sempre foi o meu ponto final, foi a comunicação em saúde. Né? Que é uma coisa que a gente não tem. Se você parar para pensar, a gente não tem. Então, mas sempre foi uma estratégia final. E a rede social foi um meio. Né? O que eu acho que a forma de você equilibrar isso é você sendo científico. Por mais brincadeira que você possa fazer, por mais descontraído que você fale para as pessoas entenderem, mas você não pode perder a ciência nunca, porque é ela que dá embasamento pra gente. Porque não adianta você ficar falando ali também do dia a dia e não botar a Muita medicina... gente faz isso. Né? Ao longo da sua carreira, quais foram os desafios mais significativos que você enfrentou, tanto no campo clínico quanto no digital? Cara, no digital... Vou falar do digital, depois eu vou pro clínico que... Você não chegou a investir nada? Tipo assim, você não investiu em tráfego pago? Você não... Não, só em lançamento. Quando eu fiz lançamento, eu cheguei a investir. Mas esse público de tráfego pago vai embora, né? Aí eles entram Ele vem porque você não criou aquilo. Só né? vai ficar quem quiser realmente ver aquele assunto ali que você está falando. E ficam poucos. Mas eu acho que no digital, o maior equilíbrio que você tem que ter é psicológico, é mental. Na vida real, todo mundo gosta de você? Não. Todo mundo que você conhece gosta de você, não? Óbvio que não. Na vida real também, muita gente não gosta de mim. Então, rede social, 50% não vai com a tua cara. Né? Só que na rede social a pessoa tem coragem de escrever. Na vida real ela não teria coragem de falar. De falar, Entendeu? Então eu falo que a rede social é vida real com gente que tem chance de falar que não teria aqui fora. Entendeu? E você responde, haters? Eu respondo. Eu respondo. Sério? Eu respondo. Eu respondo porque as pessoas têm que entender que existem limites, né, cara? Eu acho que quando é uma coisa muito... Quando eu vejo que é um comentário de uma pessoa muito limitada, eu não respondo, não. Mas quando eu vejo que é um comentário... Boca ali com um cachorro morto. Exatamente. Mas eu respondo. E a gente tem que ter essa consciência de que ali é uma terra de ninguém, né? Que, embora 50% não vai gostar de você, não vai ser só elogio,
E tem gente que vai te xingar, não sabe nem quem você é. Né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, é mental. Né? Então, você pega, por exemplo, agora... um caso aconteceu ontem, por exemplo, com a Virgínia, que é uma influenciadora com vários seguidores, o pessoal falando da filha dela e tudo. Cara, se ela não tiver um mental forte, você não consegue. Então, o mais difícil é o mental. Né? Na prática clínica, eu acho que eu fui muito abençoado na parte da medicina, assim, porque todos os trajetos que eu fiz deram certo. Eu me formei e falei, cara, vou fazer ortopedia na UFRJ, que é o melhor que tem. Fiz a residência, passei. Tem gente que faz prova 4, 5 anos e não passa. E não passa. Eu fiz de primeira, passei. Não, mas você também era estudioso, né? Porque a UFRJ não é mole, não. Sim, aí passei na residência na UFRJ. Aí depois eu falei porque assim, eu era bem inteligente, não passei. Aí eu falei, vou fazer medicina do esporte. Aí fiz medicina do esporte, fui convidado para trabalhar no Vasco, trabalhei no UFC, também eventos, né? Pouco evento, mas fui. Então, as coisas foram andando, foram fluindo. Aí fui, vou fazer nutrologia. E como era coisa que eu gostava, as coisas foram fluindo. Foi uma coisa muito natural. E eu não tive tanta dificuldade em relação a isso. A maior dificuldade que eu senti é você ser uma referência, tá no digital, e os tradicionais, eles têm preconceito porque você tá no digital. Sim, isso é. Essa foi a maior dificuldade. Você né? mostrar que... Então, você não pode fazer isso. Tinha até essa concepção de que os melhores não faziam digital, né? Eu tive muito esse preconceito de estar no digital. Hoje, todos eles que me criticaram estão tentando aparecer no digital. Hoje é difícil, viu? Eu vou falar para você. Porque aí eles ficaram atrasados, né? Ficaram atrasados. Então, muitos do que me criticavam estavam. Então, eu acho que foi mais isso, preconceito mesmo. Eu já tenho preconceito de ser um cara grande, musculoso, tô de casaco. Mas... Tem, porque as pessoas falam. Tem. Antigamente tinha, agora não. Né? Porque médico forte é burro, essas coisas assim. Então, Essa eu nunca escutei. Nunca escutou essa? Que médico forte é burro? Médico tradicional gosta de falar isso. Que você tem tempo para estudar, para malhar. Se tem tempo para malhar, não tem tempo para estudar. Tem isso. Não, isso eu já escutei. Né? Se o cara tá malhando demais e trabalhando pouco. Eu sempre falo, a hora que você tá cachaçando e fumando charuto, eu tô malhando. Né? Mas são hábitos de vida diferentes. Hábitos de vida. Poderia compartilhar como foi a sua experiência como médico do Vasco da Gama? Os principais aprendizados que essa posição trouxe para sua vida? Cara, foi muito bom. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos. Depois de 2 anos eu quis sair. Quem era o presidente na época? Eurico. Eurico. Gostava dele. Que Deus o tenha. Gostava muito que Deus o tenha. Fiquei muito triste. Mas eu fiquei 2 anos no Vasco. Depois eu quis sair, depois eu não quis mais trabalhar com o clube, porque estava me atrapalhando nas minhas palestras, já estava atrapalhando no meu consultório, porque rotina de clube de futebol é viagem toda semana. Tem que acompanhar o time. Acompanhar treino. E troca o técnico gosta de treinar de manhã, o outro gosta de treinar à tarde, aí tem um que gosta de manhã de tarde, aí tem outro que... Aí é sábado, treino domingo, treino no... Eu falei, peraí, tu não tem vida. Eu perguntei isso pra você, porque antes de eu ter esse podcast, que já vai fazer quase 2 anos, eu trabalhei na Band, os donos da bola, 7 anos. Então conheço essa galera toda. Eurico vivia lá, que era muito amigo do apresentador. Então por isso que eu perguntei, trabalhar num clube como o Vasco da Gama é uma história bem legal. Eu gostava muito, eu sou vascaíno. Isso aí foi muito bom também, porque eu nunca me imaginei trabalhando em outro clube. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários clubes. Negava, né? Flamengo, nem pensar. Não, mas isso não passa a menor possibilidade. Essa aí não tem a menor possibilidade. Senão ia estragar os jogadores. Não tem a menor. Vou te falar que deve ser mais fácil você trabalhar num clube que você não torce. Porque aí você... porque é muito mais complicado. Você é muito mais... Eu acredito que no clube você ainda tem aquilo de querer que o cara jogue. Você fala, mas... Sabe, e eu acho que você trabalhar num clube que você não torce... Eu acho que dá até um profissionalismo maior, ao contrário. Imparcial, Mas, para mim, me ajudou muito. Me deu uma visibilidade na época. Não é absurdo igual as pessoas pensam, mas deu uma visibilidade, dá uma autoridade, né? Mas foi uma experiência muito boa, principalmente em performance. Dos atletas. Porque eu consegui levar para o Vasco o que eu fazia de performance nos meus pacientes em consultório. Então, a gente trabalhamos junto com o Capes, com o Alex Evangelista, a gente ficou 100 dias sem lesão no Vasco. Então, isso aí, para mim, foi muito bom, assim. Foi uma época muito boa.
E aí depois eu decidi sair. Depois já trabalhei no basquete do Vasco, né? Então foi muito bom. Na sua experiência, quais são os mitos mais relevantes sobre emagrecimento e hipertrofia que você encontra no dia a dia? Nossa! Tem vários. Mito de emagrecimento, por exemplo, uma que as pessoas acham que tem que deixar de comer para emagrecer. E não é bem isso, né? Você precisa se alimentar bem, precisa dos macronutrientes, precisa dos micronutrientes, precisa manter a massa muscular, né? E para você conseguir ter uma boa qualidade, esse é um mito muito comum, né? E agora uma dúvida minha. É aquela dieta de ficar de jejum intermitente, você é a favor disso? Pode ser um protocolo. A questão é, para quem que é? Entendeu? Hoje em dia as pessoas estão muito fadigadas, cansadas, sem energia, né? Se você dosa, por exemplo, um cortisol salivar da pessoa, tá um cortisol muito baixo, pessoa sem energia, essa pessoa não pode fazer jejum intermitente. Você pega uma pessoa muito estressada, essa pessoa não pode. Só que o jejum intermitente não é o que falam aqui no Brasil, o que os médicos falam no Instagram aqui, né? O jejum intermitente ideal é o que você segue o ciclo circadiano. Então, como é que é isso? Como é que você faz jejum intermitente? Você faz o jejum intermitente, você come de noite e depois almoça, não é isso? Então, é o pior tipo de jejum que tem. Pula o café da manhã. Esse é o pior tipo de jejum que tem. O jejum correto, seguindo o ciclo circadiano, é você acorda de manhã, toma café da manhã, almoça, lancha até 4 horas da tarde e aí começa o jejum. Até de manhã. Por que isso? Porque o sono alimenta? Não. Porque à noite, quando escurece, a sua insulina ela tem que abaixar para aumentar a produção de GH. O seu cortisol tem que abaixar para aumentar a produção de melatonina, porque são inversamente proporcionais. Se você janta e vai dormir e deixa até de manhã, você dá um pico de insulina, você dá um pico de cortisol na hora errada. E no dia seguinte, que você precisa de energia, que a insulina te dá energia e o cortisol te dá energia, aí você não consome. Aí você fica fadigado, você fica cansado, você fica tudo. Então, pensando em ciclo circadiano, né, no controle dos hormônios que te regulam, o jejum intermitente assim deveria ser feito. Adorei a dica, hein, doutor Rodrigo? Mas é o contrário. Eu tava fazendo errado. Quer dizer, mas só fiz 2 dias também, porque eu não consigo ficar muitas horas sem comer. Porque é o contrário, né? Os artigos sobre jejum são assim, né? Então, seguindo o ciclo circadiano. Isso é desde a época neandertal, né? Acordava e ia caçar, né? O que fazia quando acordava? Acordava, ia caçar, ia comer, né? Você ia atrás da... Logo de manhã. Logo de manhã. Então, teoricamente, o ideal é você comer de manhã. E por quê? Porque comer estimula ainda mais o cortisol. E o cortisol, as pessoas acham que é um hormônio péssimo. Não é. A gente precisa do cortisol para viver, né? Ele dá energia para a gente, né? Então, e o momento que você tem maior movimentação intestinal é de manhã ou à noite? Não é de manhã? De manhã. Pronto. De manhã é hora de comer. 4 da tarde, 5 da tarde, fecha a boca, só come. Tem gente que começa 4, 5, né, até 6 horas antes de escurecer e aí faz o jejum. Esse é um jejum correto, né? Boa ideia. Como que você avalia a evolução da nutrologia esportiva ao longo das últimas décadas? Com felicidade e preocupação. Sim. Quando comecei a falar de nutrologia, quando a gente começou a fazer a nutrologia em consultório, porque a nutrologia em hospital sempre existiu, né? Mas essa de consultório, pensando na qualidade de vida das pessoas, envolve muito estudo a nutrologia. É uma área muito complexa, né? Assim como a medicina do esporte. São áreas que as pessoas fizeram ficar banais, mas são muito complexas. E muda tudo toda hora. Cada hora descobre um alimento que serve para isso. Elas são muito complexas. Eu estudo 2 a 3 horas todo dia. Se você não estudar 2 a 3 horas, você está atrasado, né? Então é uma área muito complexa, né? A área tanto de performance quanto de nutrologia. E como tem alguns médicos bem-sucedidos com isso, né? E eu vou te falar, se você pensar, você vai pensar em 10 nomes no Brasil. Você vai pensar em caras que realmente estão bem-sucedidos. Se você falar, se eu falar agora, vocês vão pensar em 10 nomes de médico. Quem está fora disso acha que é muito fácil aquilo. Só que
quem chegou nisso, cara, já tinha uma especialidade antes, né? Vou falar várias pessoas, né? Eu antes eu já tinha especialidade, já tinha feito residência médica ortopedia. O outro lá em São Paulo era oftalmo. O outro médico lá de São Paulo é ortopedista. O outro cirurgião plástico. Então, as pessoas tinham formações antes. Então, a odontologia ela veio depois como uma forma de complementar. Hoje, os caras se formam, saem da faculdade, fazem um cursinho de final de semana e colocam no Instagram, endócrino, nutrólogo. Não é, pô. Meu irmão, desculpa, sabe? Então, eu vejo com muita preocupação isso. É importante, eu não estou querendo aqui delimitar mercado ou falar nada. Né? Mas tá assim, saem passando várias dietas e o povo acreditando. E aí começa e faz um post mais ridículo que o outro no Instagram e o povo pega isso. Porque o povo gosta de quê? De confusão, palhaçada e humor, né? Então você faz confusão, palhaçada e humor, as pessoas gostam, dá seguidor. E tem gente que acredita naquilo. Então é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque envolve muito mais coisa. E é o que você falou, e tá perdendo um pouco a credibilidade de muita coisa. Mas eu acho que em geral, né? Mas assim, com preocupação, porque é uma área muito complicada de se trabalhar. Para você trabalhar com odontologia, você tem que ter conhecimento de nutrição, você tem que ter conhecimento de endocrinologia, você tem que ter conhecimento de endocrinologia, de medicina do esporte, você tem que ter conhecimento geral. Então, assim, isso me deixa um pouco preocupado. Como que está indo e como as pessoas estão mais preocupadas, como as pessoas estão se formando para isso. Ou não, sei lá. Doutor, o efeito sanfona é um desafio recorrente em programas de emagrecimento. Como que você aborda essa questão com seus pacientes e quais estratégias de longo prazo você sugere para evitar esse reganho de peso? Adorei o longo prazo, porque é isso que tem que ser. Longo prazo. O que acontece? Todo mundo quer emagrecer rápido, né? Mas o nosso corpo tem um set point. O que é um set point? Né? A gente tem uma memória. Isso aí está, enfim, no hipotálamo, que se você reparar uma coisa, você emagreceu. Aí você viaja, você volta para o peso que era antes. Mas é sempre o mesmo peso, já reparou isso? Esse é o set point. Então, se você fizer emagrecimento e você não manter, você vai voltar para o peso anterior. Isso pensando em dieta. Se pensar em Ozempic e outras coisas, engorda até mais, mas isso já é outra coisa. Vamos falar disso também. Você volta para o peso anterior, né? Então, como é que você deve fazer isso? Como é que deve ser esse processo de emagrecimento? É muito melhor você fazer um emagrecimento progressivo e manter do que você depois fazer progressivo, não conseguir manter, e depois você voltar, que você vai voltar sempre para aquele corpo. Né? Eu sempre digo, o que você prefere? Se você precisa perder 30 quilos, você prefere perder 3 quilos por mês e daqui a 10 meses está 30 quilos a menos? Ou prefere perder 30 quilos em 2 meses e depois daqui a 10 meses você está com os mesmos 30 quilos a mais? Né? Porque isso mesmo que acontece. Não, é exatamente isso que acontece. Né? E aí você fica dependente do médico para ficar te passando remédio, prescrição, manipulado, porque senão você vai engordar, segurando teu apetite, tomando remédio para enfim, uma maluquice, anfetamina, né? Mas os médicos deveriam ser mais conscientes em relação a isso, porque o que eu vejo eles fazendo... Aí volta para os 5 minutos que eu falei, 3 minutos atrás que eu estava falando. Entende? Então, assim, isso é complicado. Então, existe uma abordagem que precisa ser para a obesidade, que é uma doença multifatorial. É uma doença multifatorial. Você nunca deixa de ser obeso. A pessoa tem que entender isso. Ela nunca vai deixar de ser obesa. Você está magra, mas o obeso ele nunca deixa de ser obeso. Até quem faz bariátrica? Você acredita nisso? Que não muda um pouco a mentalidade? Então, mas o problema é o mindset, né? Eu acho que a mentalidade tem que ser trabalhada. É por isso que quem faz bariátrica tem que ir no nutricionista, tem que fazer psicólogo, tem que fazer acompanhamento, porque tem que mudar a mentalidade. Eu conheço gente que já fez bariátrica 2 vezes. Com certeza, volta. Estoura, volta. Entendeu? Então, assim, tem gente... tem um grupo que me mandaram no outro dia de gente que fez bariátrica, não consegue comer. Os caras batem no liquidificador, pizza, para sentir o sabor. Com Nutella, é loucura. Assim, né? Então, eu acho que a pessoa tem que entender que é uma coisa de longo prazo. Né? E que seja uma coisa que você consiga manter. Um hábito de vida. Uma vez eu perguntei, a paciente falou para mim, Rodrigo, uma vez eu fiz uma dieta, eu fui para Salvador no carnaval, eu falei,
E eu perdi 10 quilos em 2 semanas. Eu falei, que legal. E depois você manteve quanto tempo? Ela, não, voltei de Salvador, já tinha engordado tudo. Eu falei, então a dieta não foi boa. Se você não conseguiu manter, a dieta não foi boa. Aí foi ótimo, perdi 10 quilos. Eu falei, então você consegue fazer ela agora? Ah, eu não consigo mesmo. Eu falei, então pronto, então não foi boa. Porque o ideal é que você conseguir ir perdendo aos poucos, né? Você conseguir manter isso depois de um tempo e ter uma nova alteração ali para o corpo ir acostumando. do set point, né? Então, um novo set point. O ideal é você manter o peso que você perdeu entre 1 ano e meio a 2 anos. Se você mantiver ali, para o organismo entender que aquele ali é o teu novo peso. Vamos lá, então falando de dieta, como que essa dieta cetogênica e a low carb são populares, mais controversas? Qual a sua perspectiva sobre essas dietas? Vamos lá, falar de low carb primeiro. Low carb, eu acho que a maioria das dietas que as pessoas fazem hoje já é low carb, né? Eu digo prescritas, né? Não diminuir o carboidrato. Não que fazem no McDonald's. As prescritas, eu acho que a maioria delas já é low carb, porque é uma forma... a low carb, tanto a low carb quanto a cetogênica, você perde peso rápido, porque deixa eu explicar isso, é importante. Cada grama de glicogênio puxa 3 de água para dentro do músculo. Fechou? Se você tira o carboidrato, você diminui a hidratação. Então, você perde água. Então, líquido, aquele peso que você perdeu não foi gordura. Foi um líquido água. Das células do teu corpo. Água. Né? Pensando que o corpo é mais 70% água, você está perdendo água. Você não está emagrecendo. Tá? A low carb pode ser uma boa estratégia? A low carb pode ser uma boa estratégia para emagrecimento, pensando em tirar a fonte de carboidrato, diminuir a quantidade de calorias. Né? Pode ser uma estratégia, mas depende para quem. O cara faz uma atividade física extenuante. A low carb é boa? Não. A mulher dança, malha, faz spinning. Você acha que é uma boa? Acho difícil. Né? Depende de cada paciente. Depende de cada paciente. Né? A cetogênica, por outro lado, ela já pode ser indicada para casos mais específicos, né? Autismo, esquizofrenia. Existem algumas patologias que a cetogênica... ela de carnes e gorduras. Ela é bem indicada, que você joga o carboidrato bem baixo. Né? A cetogênica tem indicação para algumas patologias. Né? Por exemplo, autismo, esquizofrenia... que estudos mostram que os pacientes ficam melhores. Né? Mas, pensando em emagrecimento, todas as dietas, pode ser cetogênica, low carb, plant-based, jejum, o que você quiser. No final das contas, todos os artigos chegam no mesmo princípio. Déficit calórico, né? E uma boa variedade alimentar nutricional. As duas coisas são muito importantes, mas independente de qual o paciente prefira, ou do que o médico prefira, ou do que o nutricionista prefira, não importa. No final é déficit calórico. Eu ia até te perguntar isso. Eu fiz uma dieta uma vez, que eu fui rainha de bateria, e eu fiquei 1 mês comendo frango com mandioca. Sim. Desfilei linda, seca, sarada. Todo mundo achou que eu tivesse... o que ela tomou? Eu, 0. E porque desfilei muito seca, muito seca. E todo mundo fala, eu acredito nesse, né, da repetição do alimento. Sim. Isso ajuda também a emagrecer, eu acho que sim. Isso é uma coisa que ajuda, porque você acaba indicando para o teu corpo o tipo de alimento que você vai utilizar. Mas uma outra coisa que ajuda é porque tanto a mandioca, você comia cozida, com toda certeza. Tipo, sem molho, sem nada, nem manteiga, nada. Tanto a mandioca cozida quanto o frango, eles te dão suportes, né? Não só de macronutrientes, mas de micronutrientes, principalmente da mandioca. Né? E te deixa saciada. Sim. Então, quando você... Gente, a verdade é essa, né? Às vezes a gente ganha Não, eu ficava saciada porque come fora, mas não passava mal, mas não era aquelas que dava batata tonteira. Doce, frango com aipim, batata inglesa cozida, enfim, o que for, vai te dar saciedade e ao mesmo tempo vai te dar os micronutrientes que você precisa. Óbvio que se você mantiver abaixo, se mantiver com déficit calórico, então, com certeza vai emagrecer e vai perder a vontade de comer besteira. Né? Não. É por isso que fisiculturista come muito frango batata doce. Fica seco, né? Sacia e não dá tonteira, não dá nada daquilo. Não dá nada. Você tá botando carbo, vai né? desmaiar na academia. Você tá botando carbo. Né?
Só não pode deixar de botar um pouquinho de sal, né? Tem que ter um pouquinho de sal na alimentação. Não, botavam. Alhozinho, sal, aí também não, né? Aí. Sal tem que ter. Sal tem que ter. Você já cuidou de várias celebridades, como Vera Fischer, Anderson do Molejo, Rodriguinho, Diego Alves e Fernanda Brum, e entre outros. Como essas experiências com personalidades de destaque influenciaram sua abordagem médica e quais foram os maiores desafios ao lidar com esse público? Mudar nada, que pra mim, artista, jogador de futebol, é tudo igual. Eu trato igual, vai ficar na lista de espera igual, vai esperar lá fora igual, se não tiver a vaga não vai ter igual, e é isso. Eles só publicam. Alguns artistas famosos, a maioria nem publica, eu nunca nem dei... eu não ligo, se eu olhar meu Instagram eu não publico. Porque pra mim é igual, é paciente como outro qualquer, e de coração. Sim. Eu trato igual. Pra mim, paga igual, espera igual e é paciente igual, eu trato igual. Eu não tenho isso, sabe? Tipo assim, eu não fico pedindo foto, nada disso, não existe isso. Isso não. Qual foi a outra pergunta? A segunda. Quais foram os desafios ao lidar com esse público? Aí é mais difícil. É mais difícil. Geralmente, o público mais difícil é artista, jogador de futebol e médico. São os 3 públicos mais complicados. O médico, porque faz tudo errado, ele acha que sabe tudo e ele faz o dele, né? Eu sei tudo e é isso. E o artista, jogador de futebol, por conta dos horários, por conta de viagem. É muito complicado, né? A maioria dos artistas... Esquema da quentinha. Muitos artistas, principalmente da música, trocam dia pela noite. Né? Então se torna muito complicado. Com atleta se torna complicado por conta do clube. Porque os clubes, a verdade é que a parte alimentar da maioria deles é uma várzea, não é nem um pouco profissionalizado. Para falar a verdade, falar a verdade. Então não é personalizado, é o bandejão para todo mundo. Então, entendi. É assim que funciona. Vocês acham que tem luxo em time de futebol? Não tem, não. É um bandejão para todo mundo. Então é isso. Então não se torna individualizado ali. Então é muito difícil o jogador seguir um plano alimentar. Claro. Meu sonho era no clube de futebol ter a comida para cada jogador? Separado e pesado. Olha que coisa linda que ia ser. Isso aqui é seu, difícil, João. Isso aqui é seu, José. Esse aqui é seu. Mas acho que nem lá fora é assim. Não, será? não é. Não, esse é meu sonho. É um sonho impossível. Eu falava isso com o Eurico. Eu falava, Eurico, eu sou doido para fazer isso. Ele, aqui agora não vai dar. Mas o mais difícil realmente é por conta da agenda, né? Os artistas, às vezes, dependendo do artista, troca o dia pela noite, porque trabalha, não é porque quer, né? Vive viajando e a parte da agenda é muito complicado. Rodrigo, a importância do equilíbrio nutricional é muitas vezes subestimada em dietas populares. Como que você ajuda seus pacientes a entender a necessidade de uma abordagem alimentar holística que suporte não apenas a perda de peso, mas também a saúde em geral? Bom, adoro falar sobre isso. Para mim, saúde são 7 pilares. Eu sempre falo sobre isso, né? Inclusive, muito da minha comunicação agora tá nisso, né? Os 7 pilares da saúde, para mim, é corpo. E o corpo envolve saúde física e corporal, estética. Estética eu também considero saúde, mas corpo. O corpo tá saudável, o corpo tá bonito, tudo. Mente. A mente está relacionado também à autoestima. Então, mente e autoestima, o segundo pilar. Terceiro, familiar. O terceiro, familiar. Quarto, financeiro. Quinto, profissional. Sexto, sexual. Sétimo, espiritual. Eu considero que são 7 pilares, né? Esses 7 pilares equilibrados, você é saudável. Se um deles não está equilibrado, você não é uma pessoa saudável. Não existe uma mulher saudável, por exemplo, que ela cuida do corpo, ela ganha dinheiro, mas ela tem uma família destruída. Entende? Não existe um homem saudável que ele cuida do corpo, que ele tem uma família linda, mas que ele no emprego ele não consegue subir. Ele sempre você está sempre para baixo, ele se acha incapaz. Ou não existe uma pessoa saudável que cuida do corpo, tem a cabeça, tem dinheiro, mas ela acha que ela não entende a importância de se cuidar espiritualmente. Não estou falando religião. Não, né? Ter paz, viver em paz. Viver em paz. Mas aí a gente tem que peneirar nesse mundo de hoje para achar essa pessoa, né? Entendeu? Mas é isso que eu falo. Você nunca vai ser 100% em tudo.
Mas se for 50% em já tudo... tá ótimo, eu falo isso. Não, 100% não existe essa Você não vai pessoa, conseguir ser 100% em tudo, mas você conseguir ser equilibrado. Um pouco de equilíbrio. São pilares, né? Então, se você tem os pilares equilibrados, você consegue fazer isso. Então, para mim, por exemplo, eu sempre digo isso. Médico não é médico da saúde, é médico do corpo. Desculpa. Né? A gente não é profissional da saúde. A gente é profissional do corpo. Assim como nutricionista, fisioterapeuta, o psicólogo só é profissional da mente, isso. Quando a gente quer trabalhar de uma forma holística isso, cara, não tem jeito, assim. Isso me ajuda muito. Eu acho que os pacientes que eu atendo, eles já vão me conhecendo, já vão admirando o meu trabalho. Isso me ajuda muito. Não chega ninguém lá do nada que... Ih, tem um consultório médico, vem entrar. Quem é o Rodrigo? Não tem ninguém assim, entendeu? Já vem te acompanhando também nas redes sociais, já vê como é. Você posta todo dia, toda hora. Não tem ninguém assim. Não tem ninguém assim. Então, as pessoas já sabem como eu penso. Então, eles confiam muito em mim. Então, a gente conversa muito de coisas que não estão relacionadas ao corpo. O corpo, às vezes, é 20 minutos da consulta e é 1h30 falando da vida do cara. É mais psicólogo do que... Mas tem que ser. Porque, na verdade, trabalhar holisticamente é isso. Você fica 10 minutos falando de corpo e 1h30 falando da vida do cara. O mercado de suplementos alimentares é vasto e muitas vezes confuso. Qual que é a sua abordagem em relação ao uso de suplementos para emagrecimento? Suplemento para emagrecimento. Nenhum funciona. Acabou. Próximo. Como assim, Rodrigo? É isso. Suplemento que emagrece, não tem nenhum. Existem suplementos que podem auxiliar no emagrecimento e aí sim existe. Por exemplo, falam muito de Borosio, falam muito dessas coisas. Que vem da toranja, tudo. Ajuda 3, 4, 5%. Mas outro 95% é treino e dieta e não adianta, né? Desde a época dos gregos, eles tinham um corpo bonito e não existia nada disso. Igual a mulherada querendo ficar bonita. As pessoas querem buscar subterfúgios. Eu entendo que as pessoas, hoje em dia, não estão saudáveis. E aí entra para os 7 pilares, né? Que a mente não está boa. E eu entendo também que, dependendo da sua criação, você busca algum prazer na alimentação que você não tem durante o seu dia. A sua vida é ruim, seu marido, você não está bem com seu marido, você não está bem no seu trabalho. Eu entendo isso, né? Mas também não vai resolver a parte alimentar. Então você tem que saber o que você quer, não tem jeito. Não adianta você querer um corpo nota 10 ou uma alimentação nota 4. Ruim, eu quero um corpo nota 10, minha alimentação nota 4 e meu treino eu treino uma vez por semana. Querida, não vai conseguir. Nem milagre. E não adianta ficar tomando remédio. Mas eu tomei remédio e tira meu apetite. Falei, legal, você vai ficar magra, flácida e não saudável também. Sem massa muscular. Isso aí. Ao tentar emagrecer, as pessoas frequentemente enfrentam armadilhas psicológicas e comportamentais. Quais são as armadilhas mais comuns que você orienta seus pacientes para evitá-las? Cara, tem muitas. Eu acho que essa da compensação... Tem gente que foi criado como se o alimento, como se o doce, como se algum tipo de alimento, ele fosse um troféu. Então, você conseguiu fazer alguma coisa, você pode comer. Final de semana você pode comer isso aqui. Durante a semana você não pode. Final de semana você pode. Isso aqui é só em datas especiais. As pessoas associam aquilo a aconchego. As pessoas associam aquilo... Lá no fundo do eu dela, tem uma lembrança quase que mas acalentadora. Com criança sabe? É difícil isso, Rodrigo. É difícil. Eu sei porque eu tenho uma filha de 4 anos e eu falo pra ela que doce só em festa. Então. Porque senão ela quer todos os dias. Aí ela fica doida pra chegar à festa. Numa festa. Entendeu? Mas ela é educada, ela não é aquelas crianças que vai lá na hora do parabéns e sai arrancando, não. Eu falei, filha, vai pegar quantos vai comer? 2 docinhos, mamãe. Tudo bem. Mas o que eu sempre digo é que a gente pode controlar, tem que controlar, mas lembrando que é criança. Entendeu o que eu falo? Você tem que lembrar que é criança. Entendeu? Então, esse do não pode. O não pode dá mais vontade. Aprenda isso. Olha só. Você não pode ver agora, pensar no elefante rosa voador. Você pensou. O cérebro não trabalha com não. O cérebro humano não trabalha com não. Então, sempre falar não, dá mais... Sabe... Aquela história do namorado, quando você fala assim, você não pode ir em tal lugar. O cara, agora que eu vou. Agora que eu vou fazer. Mas agora que eu vou. Porque o cérebro não sabe trabalhar com não. Né? E a gente não entende isso. O que a gente tem que pensar é que muitas das pessoas associam a comida como se fosse um colo, como se fosse um carinho,
como se fosse algo que acalentasse o coração. Isso precisa ser trabalhado. Por quê? Porque, trabalhei o dia inteiro, eu posso comer um doce à noite, porque, minha vida é horrível, o doce é a única coisa que me faz feliz. Você pega pessoas com depressão, tem gente que a única coisa que ela vê que dá prazer na vida é comer, cara. É o doce. Eita. Algumas pessoas, outras não comem nada, mas algumas pessoas. Então a gente precisa entender como que está o resto da vida. Não é o tipo de medicina de falar, se você não conseguir, isso não vai adiantar. Não vai. Não vai adiantar. Por isso que os 7 pilares são tão importantes para você conseguir ter saúde de verdade. Quais são os erros mais comuns que você observa em indivíduos que buscam hipertrofia e como você corrige esses equívocos para garantir que seus pacientes alcancem os bons resultados? Tá. Quem que a gente mais vê? Hipertrofia. O que a gente mais vê de hipertrofia? O cara treina, quer tomar bomba, mas a alimentação é um lixo, né? E você não consegue aumentar a massa muscular sem você conseguir um substrato energético para isso, né? O maior erro que eu vejo para hipertrofia é baixo consumo proteico. A molecada ainda tá assim hoje. Eu lembro isso de uns 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Hoje, com agora 40, mudou eu acho que a galera tá mais... Agora acho que mudou um pouco o perfil de molecada, né? Mas eu acho que a galera de 35, 40 tá igual, tá do mesmo jeito. É mesmo. Mas os de 20 não mais. Você não acha não que a nova geração não era como antes? Mudou um pouco. Mudou o perfil da geração. Eles são muito mais focados naquela época nossa. Que era eu acho que eles não são muito mais focados em nada, né? A nova geração. Só em sacanagem. Essa é a verdade. Focado mesmo. Acho que não é focado em nada. Os garotos de 20 anos já não tem mais aquela época da galera de jiu-jitsu, de luta. Isso vem caindo a cada ano. Todo mundo fazia jiu-jitsu, principalmente aqui na Barra, né? Todo mundo... É o lugar que tem mais faixa preta por metro quadrado. Eu moro na Barra, no condomínio dos meninos de 20 anos, ninguém luta. Ninguém luta. Mas o maior erro que eu vejo, cara, é proteína. As pessoas comem pouca proteína, treinam, mas o consumo proteico é muito baixo. Você vê o consumo proteico e acha que come muito bem porque come frango no almoço ou no jantar, entendeu? E o consumo proteico para ganho de massa muscular precisa ser muito maior. Precisa ser quase 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas aí tu vai no suplemento? Não, vai na alimentação, no suplemento, no whey protein, né? O whey ajuda muito, cara. É uma forma de ajudar. Pô, tô tomando agora, você acredita? Depois de 40? Nunca tomei na vida. Eu adoro. Porque a proteína de alta biodisponibilidade, olha, eu alta senti qualidade. que eu dei uma inchadinha. Eu não sou mais... Por conta da proteína, né? Pode ser também porque o whey que a maioria tem. Adoçante, tudo, né? Cloreto de sódio e tal. Não, mas aí eu não consigo tomar whey com água. Então, whey com água, não. Bota banana e leite. Mas quer ver você parar de sentir inchada? Compra o sem tal sem do sabor. É o sem sabor, só o pó branco. Só o pó branco. Não, com sabor não dá. Aí enjoa de baunilha, de chocolate, que não dá mesmo. Na sua opinião, doutor Rodrigo, quais são os principais pilares de uma vida longa e saudável? Você já falou aí dos 7 pilares, mas como que você integra essas práticas em seu atendimento clínico? É isso que eu falei. Na verdade, uma visão mais holística aí dos 7 pilares, a gente acaba usando muita parte do tempo para falar da vida da pessoa. Não tem jeito, né? Cara, eu ajudo. Tem vezes que eu ajudei com negócio. Eu já ajudei paciente meu com negócio. Você não tá entendendo. Você não o médico psicólogo, não tem jeito. Mas assim, a minha vontade, assim, meu sonho de saúde era uma clínica que as pessoas nunca entenderam o que eu ia fazer, por isso que eu ainda não fiz. Tá? Isso. Mas uma clínica que você passasse em 7 profissionais. Você passasse no profissional médico, no psicólogo na hora. Assim, você sai da consulta, vai no outro. Num terapeuta familiar, juro. Num cara financeiro, para te ajudar na parte financeira. Na parte sexual, enfim, na parte espiritual. Tudo. Aí eu vou estar cuidando de saúde. De verdade. Os 7 pilares. Porque os problemas das pessoas vão muito mais além do que só o corpo. Você está falando isso, mas isso é essencial. E claro isso é uma coisa... Você falou que conhece até meu namorado Eduardo, estava falando aqui. Eu que tenho levado ele muito na igreja, ele nunca ia. E ele via a diferença. Exatamente, é um outro mundo. Você consegue enxergar a vida de outra forma. Assim, eu acho que independente da religião, você cuidar da sua espiritualidade é fundamental. Independente da religião. Você cuidar da sua espiritualidade é fundamental. E isso muda tudo. Muda sua autoestima, isso muda teu humor,
Isso muda tudo. Teu dia a dia com os filhos, com tudo. Com as tuas atitudes. Você dá outros valores. Com as tuas atitudes. Você dá outros valores para tua família, você dá outros valores para os teus filhos. O valor é outro. Né? Você começa a dar muito mais valor a ascendentes e descendentes. Né? Então, A relação entre alimentação e ansiedade é complexa e profunda. Como que você explica essa conexão aos seus pacientes e quais intervenções dietéticas você recomenda? Isso é muito interessante. Bom, vamos lá. Existem vários alimentos que estão relacionados à melhora de ansiedade, da parte cognitiva e tudo, né? Por exemplo, nozes, castanhas, alimentos probióticos, né? Ou frutas, legumes, verduras, por conta de antioxidantes, por conta de micronutrientes e tudo. Basicamente, esses são muito importantes. Entretanto, o mais importante é chato até falar isso, mas o equilíbrio nutricional entre todos esses grupos. Né? Eu posso falar aqui, ó, nozes, castanha, vegetais, frutas, alimentos probióticos. Entretanto, se você consegue fazer uma boa variedade de todos esses micronutrientes, e esse que é o segredo, né? Eu dei até uma entrevista agora para um jornal falando exatamente sobre isso, desse divertidamente. Sim, né? sim. E eu estava falando sobre alimentos que ajudam na ansiedade, tudo que são esses, né? Pronto, acabou esse. Mas o mais importante é você conseguir fazer uma boa variedade nutricional e com esses micronutrientes, né? A saúde mental, Dr. Rodrigo, é muitas vezes afetada por questões físicas subjacentes. Como você diagnostica e trata condições físicas que podem contribuir para a ansiedade? Como o corpo, essas coisas? Então... Hoje em dia tem muita gente com isso, né? Acho que quase todo mundo, né? Tu se considera um cara ansioso? Não. Nem eu. Não. Acho que eu não tenho ansiedade pra nada. Assim, não. Eu sou um cara que eu gosto de resultado. Então, se eu começo a botar empenho numa coisa que não me dá resultado... Isso é uma ambição que você tem e faz por onde acontecer. Isso me incomoda muito. Eu sou movido a resultado. Você dorme bem? Muito. Eu também. 12 horas por dia. Não, muito. Não tomo remédio, Mas eu durmo muito. Eu durmo tarde, durmo errado. Durmo meia-noite às 8h30 da manhã todo dia. Mas tá ótimo. Meia-noite às 8 horas o corpo. Meia-noite 8h30, 8, às vezes 9. Eu durmo de 11 às 8. Eu durmo bem. Eu gosto de dormir, tipo assim. E eu acho que é fundamental, né? Isso já mostra um pouco que a gente já é uma pessoa não tão ansiosa, porque o ansioso não consegue pra dormir, nada. Não. Cara, pra mim é o seguinte, ó, ansiedade. Pra mim, tá? Tô falando quem tem patologia, pelo amor de Deus, pessoas normais ansiosas, não quem tem ansiedade patológica. Eu tenho um problema. Consigo resolver esse problema agora? Não. Então tá bom. Então deixa pra amanhã eu vou ver. Pode ser o problema que for. Eu consigo resolver agora? Não. Vou ficar roendo unha, me matando? Não. Meu irmão, vai lá, dá uma rezadinha e vai dormir. Não sou ansiosa pra nada. Pra nada. Vou viajar pra, sei lá, pra um exterior. Não, tem gente que já tá pensando na roupa, na mala, no que... Não, até se eu ficar puto com alguém, eu corto ali e fico puto no dia seguinte. Aí eu vou dormir. Fala assim, não, agora eu vou dormir. Amanhã eu fico puto de novo. Meu irmão, não vou. Pelo amor de Deus. Sou desse jeitinho, por isso que a gente vive bem, né? Pra mim tá tudo ótimo. Pô, você viu que fulano falou de você? Eu falei, não quer ver? Eu falei, claro que não. Tô nem aí, cara. Cara, quando você se conhece, você sabe os teus valores, não importa. Tipo assim, real. Nem o que falam de você. Nada. Você sabe os seus valores. Às vezes as pessoas querem atacar os seus valores. Tipo assim, o que você acredita. Se você acredita, você pode me bater. Eu não tô nem aí. Não encosta em mim, que aí o bagulho vai mais embaixo. Mas falar? Tô nem aí, cara. O conceito de biohacking, é esse o nome? Então volta. Biohacking. O conceito de biohacking tem ganhado popularidade nos últimos anos. Como que você define e quais práticas específicas você recomenda para melhorar a performance física e mental? Tudo aquilo que a gente faz. Como assim, Rodrigo? Quem se cuida já faz o biohacking, né? Entrou esse termo agora do biohacking, porque, por exemplo, uma coisa que eles consideram biohacking é o que a gente faz no esporte há 200 anos e agora é uma novidade, que é a banheira de gelo. E
Isso é biohacking. Agora tá na moda, todo mundo quer fazer isso. Atleta já odeia... até me chamaram pra fazer, eu falei... Atleta odeia biohacking, pode perguntar pra eles odeiam. Já fez? Muitas vezes. Nossa, horrível, a pior coisa do mundo. Sério? E que falam que aquilo melhora em tudo, porque melhora, né? Adrenalina, dopamina, melhora o cortisol, você... tudo bem, né? Água gelada também. Mas o conceito de biohacking é você conseguir hackear biologicamente o seu corpo para a melhor performance possível. Então, dormir bem é biohacking. Você suplementar o que precisa ser suplementado é biohacking. Né? Banheiro é biohacking. Biohacking é você suplementar, você se cuidar, você dormir bem. Isso são estilos. Aí dão nomes para coisas antigas. Entendeu? Então, biohacking. Eu soube que esse negócio da banheira é bem antigo. Os jogadores já faziam isso já há muitos anos atrás. Quando eu vou falar em entrevista, por exemplo, no outro dia me perguntaram, tomar água com sal biohack? Eu falei, não. Mas por que não? Porque tem vários estudos falando, não tem. Bota sal na comida, dá no mesmo. Pô, entendeu? Aí já fala, isso é biohack. Não é. Não é. Isso, pelo amor de Deus. Então, o biohacking, na verdade, é você melhorar a tua performance organizando o que está desorganizado para você ter uma maior performance física e mental. Isso é o biohacking, sabe? Então, às vezes quando chega o pessoal do jornal, da assessoria, né, pede para eu falar, eu falo profundamente, mas é isso, no fim das contas é isso. Você falou agora no programa um tempinho atrás, com o aumento do uso de medicamentos como o Ozempic para a perda de peso, quais são as implicações éticas de prescrever esses tratamentos? O que me incomoda não é a boa indicação do Ozempic, né? Pessoa que é diabética, pré-diabética, pessoa que está 30, 40 quilos acima do peso. Isso não me incomoda, não. Tá? O que me incomoda é pessoas que querem perder 3, 4 quilos e o profissional prescreve o Ozempic, né? Isso me incomoda muito. Porque tem efeito rebote e você não vai conseguir tomar aquilo para sempre, né? Então, isso me incomoda demais e é o que mais está acontecendo. Você vai nas academias, todo mundo está tomando Ozempic. Isso me incomoda. E aí o Ozempic tem colaterais, né? Como, por exemplo, diminuição da energia física. A pessoa fica sem energia, fica fadigada, fica com sintomas, alguns se sentem depressivos. Outras que fala que enjoa, né? Enjoa. Outros ficam constipados. Por conta de 3, 4 quilos. Pelo amor de Deus. É muita falta de... Pô, eu passo o obeso não. O obeso é uma doença, né? O obeso é uma doença, mas quem tá 3, 4 quilos acima do peso. Pô. Eu passo longe disso. Entendeu? E tem vários outros, né? Tem gente prescrevendo Venvance, que é... Não, tem um outro nome que falaram lá na academia também, Amadura. Monjaro. Monjaro. Monjaro é o novo. Monjaro já é diferente, né? Porque o Ozempic, ele trabalha no GLP-1. Então, ele retarda o esvaziamento gástrico, então segura por mais tempo. O Monjaro também mexe com o mecanismo de GIP, glicolítico. Já é um pouco diferente do Ozempic. Ele tem um mecanismo a mais, né? O Monjaro também é para diabético. Está usando também. Já está. Já tomando mercado paralelo. Sabe disso? Porque não tem nas farmácias. Eu nem sabia o que era. É gente que está viajando para Dubai. Diz que é uma caneta, igual a caneta. É gente que está viajando para Dubai, está vendendo aqui, as pessoas nem sabem a verdade se é... Não, sabe nem se é original. Se é original. Sabe nem se é original, porque isso é tráfico. Não está vendendo na farmácia. Você não tem na Venâncio, não tem na Raia, não tem na... Entendeu? Desculpa falar o nome aqui, mas não tem farmácia grande. Não, pode falar. Não tem farmácia grande, entendeu? As pessoas não sabem nem que estão comprando. Foi um médico preso aí, há alguns dias atrás, porque estava vendendo na clínica dele, preso por tráfico. Não pode vender. É isso, ponto. Qual que é a sua visão sobre o uso de substâncias que aumentam a performance em ambientes esportivos? E como que você orienta seus pacientes sobre os riscos associados ao doping ou ao uso de substâncias ilegais? Atleta de alta performance, a gente tem problema de doping, então parte hormonal tá fora, né? Eles não podem de jeito nenhum. Então não pode nem prescrever, né? Mas não pode. Mas muitos fazem. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar o português claro. Tá, pronto, tá. Já que você apertou, eu vou falar. O doping tá 2 Olimpíadas à frente do antidoping. Por quê? Porque o doping ele precisa de ter os ativos para conseguir dar positivo. Então, por exemplo, vamos supor que café entra no doping. Então vai ter café lá no mecanismo da WADA. Então toda vez que bater café, eles falam, pegou o café.
Alguns medicamentos ainda não estão nos arquivos da UADA e já existem. Então, os atletas não vão cair no doping. Entendi. Entendeu? Vai toda hora mudando. Não vão cair no doping. É isso. Porque são medicamentos que estão fora desse mecanismo da UADA. Então, atleta rico não cai no doping. Atleta pobre cai no doping. Geralmente é isso. Ou é doping reverso, né? Porque aí, depois de alguns anos, a substância entrou e eles viram que era doping e o cara vai lá e tira o título dele. Doutor Rodrigo, com o aumento do interesse por dietas baseadas em plantas, Sim. Como que você aborda o tema do veganismo em pacientes? Eu adoro. É mesmo? Eu adoro. Quando ele tem consciência do que é o veganismo. Eu estudo Você muito... é vegano? Não. Eu estudo muito sobre o veganismo e o vegetarianismo. Eu respeito demais. Hoje, 30% a 40% do meu público é vegano ou vegetariano, ou ovo-lacto-vegetariano. Entretanto, eu respeito quando a pessoa faz por consciência. Quando ela faz por consciência, eu falo, ótimo, estou contigo até o final. Vamos segurar tudo. Quando faz por moda, eu não faço. Porque eu acho falta de respeito. A maioria deles fazem por essa consciência de não matar o animal. Não, se é por As minhas amigas que eu consciência, converso fazem. se é por consciência, eu sou... Porque consciência já ganhou tudo. Qualquer argumento que você me der, é a consciência da pessoa. Já ganhou. Né? Então eu faço e eu seguro, e meus pacientes não têm problema com ganho de massa, perda de gordura. Eu tenho a paciente Denise que é triatleta, atende jogador do Flamengo. Que é vegana? Jogador do Flamengo que era vegano, que não está no Flamengo agora. Isso não tem problema nenhum. Entretanto, quando é por consciência, sabe? Sim. Agora, por modinha... Por exemplo, no outro dia atendi o cara que falou assim, eu quero ser vegano. Eu falei, meu irmão, tu não vai ser, tu não tem consciência nenhuma. Porque me falaram que é saudável. Eu falei, meu amigo, tu não vai ser vegano. Aí deu 2 semanas, ele tava no churrasco. Eu falei, tá vendo? Bom, então já que o doutor Rodrigo falou pra mim que não é vegano, eu vou presenteá-lo. Obrigado. Com 2 rodízios. Adoro, obrigado. Só porque ele falou que não é vegano. Que se ele falasse, também não dava, não. Não sou nem um pouco vegano. E vamos lá, o pistache tem ganhado destaque como alimento saudável e nutritivo. Quais são os principais benefícios do pistache para a saúde? Eu adoro, tá? Por isso que eu quero perguntar. Os benefícios do pistache são muito parecidos com os das oleaginosas, né? Ele é um alimento muito parecido com as oleaginosas, então várias vitaminas, vitamina K, vitamina B, vitamina E, vitamina A, cheio de vitamina. É um alimento saciante, mas tem que tomar cuidado só com a quantidade, que é bem calórico. Porque um pouquinho tem que comer, porque se deixar eu também como tudo. É bem calórico, mas é um alimento maravilhoso. E vamos falar agora do café, que é frequentemente debatido em termos de seus efeitos na saúde. Em sua visão, o café deve ser considerado um aliado ou um vilão para a saúde? Depende. É um super aliado. Ele tem estudos mostrando que ele ajuda no controle, diminuir o Alzheimer, no metabolismo. Ele é um grande emagrecedor. A cafeína é um grande emagrecedor, né? Ele ajuda no controle, claro, sem açúcar, mas até para diabetes, prevenção de diabetes. Não consigo tomar sem açúcar. Tu toma sem açúcar? Eu tomo. Não, só tomo sem açúcar. Porque sem açúcar você não sente o sabor do café. Todo mundo fala isso. Você não sabe nem qual é a diferença desse café aí. O bota açúcar, é tudo igual. Entendeu? O sabor... Quem toma sem açúcar sempre fala isso. Mas então você não sente o sabor do café se for de vanila, porque a gente vai lá no Nespresso? Não, é tudo igual. Tupo de açúcar, é minha amiga. Mas sabor de que? Açúcar, de açúcar. Né? Sabor de açúcar. Mas assim, para pessoas que têm ansiedade, tem que controlar o café. Porque o café aumenta a ansiedade. Não, eu só tomo de manhã também. Só de manhã, no café da manhã. E também tem um problema com o cortisol, né? Porque tem gente que toma café muitas horas do dia e isso acaba atrapalhando a liberação natural de cortisol. Então, também é ruim. Olhando para trás, Rodrigo, qual o impacto que você mais se orgulha de ter causado na vida dos seus pacientes e seguidores? Eu acho que transformação. Eu acho que eu fui me transformando ao longo do tempo. Eu fui mudando, né, minha forma de ver. Acho que até o espiritual ajuda bastante. Né? Eu comecei minha carreira no bodybuilder. Então, a bodybuilder é atleta. Então, você imagina que eu sempre fui muito focado no corpo. E, por acaso, eu gostava, né? Mas a minha vida, eu fui me transformando. E acho que meus pacientes também foram se transformando ao longo do tempo. Eu acho que o que eu me orgulho é ter... Hoje já atendi mais de 10 mil pessoas
né? E eu não tenho nenhum paciente, eu nunca vi nenhum paciente se queixar de mim, reclamar de mim, nunca tive nenhum processo, nunca tive nada disso. Bacana. E isso me faz crescer muito, me faz muito feliz, e sem contar a rede social, né? Porque você acaba ajudando milhões de pessoas, direta e indiretamente, e para a forma de comunicação. E é o que como eu falei, que eu estou investindo. Pegar mais pessoas e trabalhar mais com comunicação de saúde. É o que eu quero. Por fim, o que significa para você ser um médico referência em saúde e alta performance no Brasil? E como que você lida com essa responsabilidade? Assim, é muito bom você saber que você chegou aí, mas é uma responsabilidade muito grande porque tá todo mundo de olho em você. E todo mundo da minha área, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Mas isso me dá um orgulho muito grande ver médicos que estão se formando agora, ou médicos até mais velhos do que eu, que estão entrando para a área da performance e tudo, falando, cara, te admiro muito, quero fazer como você e tudo. Isso me admira muito de continuar. Mas a maior forma de me prestigiar com isso é eu estudando mais. A maior forma de... Eu digo que o maior... o respeito que o médico tem com o paciente não é chegar com a barba feita, chegar de terno bonitinho ou você chegar no horário. Não, é você estudar. Esse é o maior respeito que você tem com o seu paciente. Então, para mim, a forma de eu conseguir lidar com isso é tentando ser cada vez melhor. É isso. Isso aí, Rodrigo. Foi um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Vou lá me consultar, hein? Quero obrigado. 7 pilares também. Obrigado. É isso aí, galera. E para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das entrevistas maravilhosas. Beijo e até a próxima quinta.